Bitcoin, altcoins e memecoins. Existe uma pergunta que praticamente todo investidor em criptomoedas faz em algum momento. Onde realmente estão os maiores lucros do mercado? No Bitcoin, que é o ativo mais consolidado? Nas altcoins, que costumam subir mais rápido? Ou nas memecoins, que às vezes explodem de forma imprevisível? Para entender isso, primeiro precisamos compreender como o capital se movimenta dentro do mercado cripto. Porque o mercado não sobe todo ao mesmo tempo. Ele costuma seguir um fluxo. Historicamente, o primeiro ativo que recebe grande parte do capital é o Bitcoin. Isso acontece porque ele é visto como o ativo mais seguro dentro do universo das criptomoedas. Maior liquidez. Maior reconhecimento global. Maior confiança institucional. Por isso, quando um novo ciclo de alta começa, muitas vezes é o Bitcoin que lidera os movimentos iniciais. Ele atrai atenção, atrai mídia, atrai novos investidores. E quando o preço começa a subir, algo muito comum acontece. O investidor passa a procurar mais retorno. É nesse momento que começa uma segunda fase do mercado. O capital começa a migrar para as altcoins. Altcoins geralmente possuem menor valor de mercado e, por isso, seus movimentos percentuais podem ser maiores. Enquanto o Bitcoin pode subir dezenas de %, algumas altcoins podem multiplicar esse movimento. Mas aqui existe um detalhe importante. Maior potencial de lucro também significa maior risco. Altcoins tendem a ser mais voláteis. Elas podem subir rápido, mas também podem corrigir com a mesma intensidade. E quando o mercado entra em uma fase de euforia, surge uma terceira etapa: a especulação extrema. É nesse momento que muitas memecoins começam a chamar atenção. Projetos que muitas vezes surgem apenas como brincadeira ou narrativa podem ter movimentos explosivos. Isso acontece porque nessa fase o mercado já não é movido apenas por fundamentos. Ele passa a ser movido por comportamento humano. Expectativa. Ganância. FOMO, o medo de ficar de fora. E, historicamente, alguns dos maiores lucros do mercado surgem exatamente nesse momento. Mas também surgem algumas das maiores perdas. Porque quando a euforia termina, os movimentos de queda podem ser tão rápidos quanto as altas. Por isso, a pergunta correta talvez não seja apenas onde estão os maiores lucros. A pergunta mais inteligente é: em qual fase do ciclo o mercado está agora? No início de um ciclo, o Bitcoin tende a liderar. No meio do ciclo, muitas altcoins podem ganhar força. E na fase final de euforia, a especulação pode atingir níveis extremos. Isso não é uma regra absoluta, mas observar o fluxo de capital ajuda a entender o comportamento do mercado. Existe inclusive um indicador bastante observado, chamado dominância do Bitcoin. Quando a dominância sobe, significa que o Bitcoin está capturando uma parte maior do capital do mercado. Quando a dominância cai, normalmente as altcoins começam a ganhar mais espaço. Isso não garante movimentos futuros, mas ajuda a interpretar o cenário. Outro ponto importante é entender a diferença entre fundamento e narrativa. Alguns projetos possuem tecnologia, desenvolvimento e utilidade. Outros são movidos principalmente por narrativa e especulação. Narrativas podem gerar movimentos rápidos no curto prazo, mas no longo prazo, os fundamentos tendem a ser mais importantes. E talvez o maior erro que muitos investidores cometem seja entrar no mercado pela emoção. Comprando quando tudo já subiu, vendendo quando o medo aparece, seguindo multidões. O mercado cripto pode oferecer oportunidades enormes, mas também exige consciência. Entender ciclos, entender risco e, principalmente, controlar expectativas. Bitcoin, altcoins e memecoins não são rivais.
Eles representam diferentes níveis de risco dentro do mesmo ecossistema. O maior lucro não está apenas em escolher um ativo, está em compreender o momento do mercado. Porque no final das contas, o mercado costuma recompensar 3 coisas: conhecimento, paciência e disciplina. E punir exatamente o oposto: impulsividade, ganância e desinformação. Se você quer apenas descobrir qual moeda pode explodir amanhã, talvez esse não seja o lugar certo. Mas se você quer entender como o mercado realmente funciona e como os ciclos se formam, então você está no lugar certo. Porque no mundo das criptomoedas, o maior risco não é perder uma alta, é não entender o jogo que está sendo jogado.